irmã sempre teve um ciúmes doentio de mim, mesmo recebendo tudo dos meus pais. Eu, que sempre fui deixada de lado, conquistei minhas coisas com esforço, e isso a deixava furiosa. Mas nada se comparou ao dia em que ela ultrapassou todos os limites. Diante dos meus pais, durante um almoço de família, ela colocou a vida do meu filho em risco apenas para me atingir. Naquele instante, percebi que minha família não era apenas indiferente, era cruel. O que eles não imaginavam é que meu marido e eu não ficaríamos calados, e a partir desse dia, eles começariam a perder tudo aquilo que mais valorizavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Minha vida inteira foi marcada por comparações injustas. Desde pequena, eu percebia como meus pais olhavam para minha irmã, ela sempre foi a princesa da casa, a menina dos olhos deles. Recebia os melhores presentes, tinha os privilégios que eu nunca pude sequer sonhar, e mesmo quando cometia erros graves, era defendida como se fosse intocável. Eu, por outro lado, vivia à sombra dela. Qualquer conquista me parecia invisível, qualquer tentativa de mostrar valor era minimizada, como se eu nunca fosse suficiente. O mais curioso, e doloroso, é que nem mesmo isso a satisfazia. Minha irmã, mesmo recebendo tudo, tinha um ciúmes doentio de mim. Quando eu conseguia alguma coisa com meu próprio esforço, ela se irritava, fazia birra, insinuava que eu não merecia. E meus pais, em vez de repreendê-la, a defendiam como se fosse natural ela me tratar daquele jeito. Com o tempo, aprendi a guardar minhas dores em silêncio e a buscar fora de casa o reconhecimento que nunca tive dentro. Foi assim que conheci o homem que se tornaria meu marido. Ele enxergou em mim o que eu mesma já começava a duvidar: coragem, dedicação, capacidade de lutar pelos meus sonhos. Com muito esforço, conquistei meu espaço no trabalho, e juntos fomos construindo uma vida digna, longe das críticas e dos olhares de desprezo. Mas cada passo que eu dava para frente era motivo de discórdia em casa. Minha irmã dizia que eu não merecia casar antes dela, que deveria ser ela no altar, e às vezes chegava ao absurdo de insinuar que meu próprio noivo deveria ser dela. As coisas pioraram quando engravidei do meu primeiro filho. A notícia, que deveria ter sido motivo de alegria, se transformou em combustível para a inveja dela. Meus pais, como sempre, não faziam nada, fingiam não perceber a obsessão crescente da filha mais velha. Eu já havia me afastado, não frequentava tanto a casa deles e, por isso, eles quase não conheciam meu marido nem meu filho. Minha prioridade era proteger minha família do veneno que me acompanhava desde a infância. Até que um convite inesperado mudou tudo. Meus pais insistiram para que eu fosse a um almoço de família. Confesso que hesitei, mas achei que talvez fosse hora de dar uma chance ao diálogo, quem sabe mostrar a eles que eu estava bem, que havia construído minha vida. Levei meu marido e meu filho comigo, sem imaginar que aquele encontro revelaria o lado mais cruel e sombrio de todos eles. O início até parecia tranquilo. Conversas superficiais, sorrisos ensaiados, como se fôssemos uma família normal. Mas logo as piadas começaram. Meus pais riam de forma disfarçada, fazendo comentários sobre a minha condição financeira, insinuando que meu marido deveria ter um emprego braçal, ganhando pouco, mal sustentando a casa. Minha irmã ria junto, como se fosse a plateia perfeita para aquele espetáculo de humilhação. O que eles não sabiam é que a realidade era bem diferente. Meu marido, discreto e humilde, era diretor de uma grande montadora de veículos, com um salário que ultrapassava tudo que meus pais e minha irmã jamais imaginaram. E eu, também com um bom emprego, havia conquistado estabilidade. Por um tempo, deixamos que falassem, ouvimos em silêncio. Mas em determinado momento, olhamos um para o outro e decidimos que era hora de revelar a verdade. Quando dissemos o que fazíamos e quanto ganhávamos, o silêncio tomou conta da sala. Minha mãe deixou a taça cair no chão, tamanha foi a surpresa. Meus pais ficaram pálidos, sem saber o que dizer. E eu, com o coração acelerado, soltei as palavras que ficaram presas por anos. Vocês sempre me humilharam, sempre colocaram minha irmã no pedestal, mesmo quando ela mostrava esses ciúmes doentio. Mas hoje, o que conquistamos supera 3 vezes o que vocês todos ganham juntos.
Meu pai se levantou furioso, exigindo respeito, como se toda a vida de desprezo pudesse ser apagada naquele instante. Mas antes que a discussão continuasse, algo terrível aconteceu. Minha irmã, que havia saído da mesa em silêncio, caminhou até onde meu filho brincava com seus carrinhos. Sem que percebêssemos, ela o pegou nos braços e, com um gesto frio e cruel, o jogou dentro da piscina. O barulho da água e o grito desesperado do meu filho cortaram o ar. Corremos, desesperados, e vimos a cena mais absurda da minha vida, minha irmã rindo de deboche dizendo: "Quero ver se gabar agora, sua imbecil. Eu sou melhor que você." O pior foi ouvir meus pais rirem junto, dizendo: "Relaxa, ele vai aprender a nadar." No mesmo instante, meu marido pulou na piscina e salvou nosso menino, que já lutava para respirar. Quando ele o trouxe para fora, tremendo de raiva, olhou para todos e disse com firmeza: "Até agora não fizemos nada. Mas a partir de hoje, vocês vão pagar caro por tudo o que fizeram." E eu completei, encarando meus pais e minha irmã: "Vocês riram agora, mas ainda vão chorar." Naquele momento, uma nova história começava. Uma história de justiça, de reviravolta e de consequências que eles jamais poderiam imaginar. Depois daquela tarde sombria, quando meu filho quase perdeu a vida nas mãos da minha própria irmã, algo dentro de mim se quebrou para sempre. O olhar de deboche dela, os risos cúmplices dos meus pais e a frieza com que encararam o quase afogamento do meu menino ficaram gravados na minha mente como uma ferida aberta. Eu sabia que nada mais poderia ser como antes. Aquela família, que já havia me rejeitado tantas vezes, havia atravessado uma linha que não poderia ser apagada. Meu marido, ainda encharcado, com nosso filho tremendo de frio em seus braços, não disse mais nada naquele momento. Ele apenas me lançou um olhar firme, o tipo de olhar que dizia mais do que 1000 palavras: "Não vamos deixar isso passar." E eu concordei em silêncio. Meus pais, percebendo que a situação havia fugido do controle, tentaram fingir naturalidade. Minha mãe, em tom de ironia, disse que estávamos exagerando, que era só uma brincadeira da irmã. Meu pai reforçou, dizendo que aquilo era coisa de família, que não devíamos criar confusão. Mas como chamar de brincadeira o ato de quase matar uma criança? Como justificar um riso frio diante de um filho lutando para respirar? A cada palavra que eles diziam, eu sentia a raiva crescendo dentro de mim. Respirei fundo, segurei a mão do meu marido e, sem dizer mais nada, saímos dali. Deixamos para trás não apenas a casa onde cresci, mas também qualquer resquício de laço afetivo que ainda pudesse existir. Naquela noite, meu filho dormiu agarrado a mim, ainda assustado, enquanto eu refletia em silêncio. Eu sempre suportei os olhares tortos, as comparações injustas, o desprezo disfarçado de amor. Mas agora eles haviam mexido com o que eu tinha de mais precioso. E não havia perdão para isso. No dia seguinte, meu marido e eu conversamos longamente. Ele, com toda a calma que sempre demonstrava, foi direto: "Já passou da hora de colocar limites. Até hoje você tentou preservar algo que nunca existiu, uma família unida. Mas eles não são sua família, não do jeito que deveriam ser. Agora precisamos agir." Concordei. Pela primeira vez, não havia espaço para dúvidas. Eu sabia que aquele seria o ponto de virada da minha vida. A partir dali, não seríamos mais vítimas das humilhações ou do desprezo. Era hora de mostrar que não éramos os fracos que eles pintavam. Começamos a traçar um plano. A primeira decisão foi cortar todo contato. Nem ligações, nem visitas, nada. Sabíamos que eles tentariam nos procurar, talvez para fingir arrependimento ou até para manipular a situação. Mas, para mim, já não havia mais espaço para desculpas. Bloqueei todos os números, silenciei qualquer possibilidade de contato. Meu marido fez o mesmo. Nos dias seguintes, o silêncio foi ensurdecedor. Pela primeira vez em muito tempo, não havia mensagens invasivas, não havia críticas ou piadinhas veladas. E naquele silêncio, eu percebi algo que nunca tinha sentido antes: liberdade. Foi como se eu tivesse retirado um peso enorme das minhas costas. Mas a paz não duraria muito. Passadas algumas semanas, começaram a surgir rumores.
Vizinhos comentavam que meus pais estavam falando mal de mim e do meu marido, espalhando histórias distorcidas para justificar suas próprias atitudes. Diziam que nós éramos arrogantes, que tínhamos esfregado na cara deles o nosso sucesso, e que meu filho havia caído na piscina por descuido nosso. A cada boato que chegava até mim, a raiva voltava. Era incrível como eles conseguiam inverter os papéis e se colocar como vítimas. Minha irmã, por sua vez, parecia se alimentar disso. Eu sabia que ela não iria parar, que encontraria novas formas de tentar me ferir. A inveja dela era como um veneno que não cessava de se espalhar. Meu marido, ao perceber minha angústia, me disse algo que mudou minha forma de ver as coisas: eles podem falar o que quiserem. Palavras não nos atingem, mas ações sim. E se voltarem a agir contra nós, terão a resposta que merecem. Foi então que decidimos algo ainda maior, não apenas nos afastar, mas mostrar a eles, de forma clara e indiscutível, quem realmente éramos e o que havíamos conquistado. Não como uma vingança vazia, mas como uma forma de colocar um ponto final em anos de humilhações. Começamos a planejar movimentos que, aos poucos, revelariam a diferença entre a vida que escolhemos construir com esforço e a vida que eles insistiam em viver, baseada em aparências, manipulações e favoritismos. Eu sabia que não seria fácil, que eles tentariam reagir, mas dentro de mim havia uma certeza: o ciclo de submissão tinha acabado. Naquela noite, antes de dormir, olhei para meu filho, que brincava novamente com seus carrinhos, já sorrindo como se o trauma tivesse ficado para trás. E prometi a mim mesma: nunca mais deixaria que ele fosse alvo da maldade da minha irmã ou da indiferença dos meus pais. O que eu não imaginava era que, em breve, minha irmã mostraria que ainda podia ser mais cruel. E o próximo passo dela colocaria não apenas meu filho em perigo, mas também tudo o que eu e meu marido havíamos construído juntos. As semanas seguintes foram marcadas por silêncio e tensão. Eu acreditava que o afastamento seria suficiente para manter minha família longe dos venenos da minha irmã e da manipulação dos meus pais. Mas eu subestimei até onde eles poderiam ir para tentar destruir a paz que eu estava construindo. Foi numa manhã de segunda-feira que percebi o primeiro sinal de que algo estava errado. Cheguei ao trabalho e uma colega se aproximou com um olhar constrangido: ouvi dizer que seu marido perdeu o emprego. É verdade? Na hora, senti meu estômago revirar. Era impossível. Ele não apenas estava empregado, como havia sido promovido recentemente. Logo percebi o que estava acontecendo: as fofocas que meus pais e minha irmã espalhavam já estavam chegando até o meu ambiente profissional. Ao longo da semana, novos boatos surgiram. Diziam que meu marido estava endividado, que eu era sustentada pelos meus pais, que nós tínhamos um casamento infeliz. Tudo mentira, mas cada mentira se espalhava como fogo em palha seca. Era evidente que eles estavam tentando minar nossa credibilidade, talvez na esperança de que isso nos abalasse. Conversei com meu marido à noite, já sem conseguir esconder a angústia: eles não vão parar. E se isso começar a afetar a escola do nosso filho? Ele me segurou pelas mãos e respondeu com firmeza: então é hora de nos preparar para contra-atacar. Até agora, eles só mostraram a face cruel deles em particular. Mas se insistirem, vamos expor cada detalhe, sem dó. Naquele instante, percebi que não estava mais sozinha. Meu marido não era apenas meu apoio, ele era meu aliado. Decidimos então reunir provas de tudo o que aconteceu. Conversas antigas, mensagens que minha irmã havia mandado com ofensas, registros de testemunhas sobre o almoço e, principalmente, o relato da tentativa cruel contra nosso filho. Sabíamos que seria doloroso revirar tudo aquilo, mas era necessário. Enquanto organizávamos esse material, minha irmã não parava. De alguma forma, ela conseguiu meu número novo e começou a enviar mensagens ameaçadoras. Dizia que eu havia roubado a felicidade dela, que o homem que estava ao meu lado deveria ser dela e que meu filho só atrapalhava. A cada frase, eu sentia um misto de nojo e pavor. Como alguém podia afundar tanto em inveja? Decidi não responder, mas guardei cada mensagem. Meu marido, ao ver, apenas comentou: isso será a corda que ela mesma está colocando no pescoço. Porém, a situação atingiu um novo patamar quando meus pais apareceram de surpresa na porta da nossa casa. Eu jamais esperava que teriam a ousadia de bater ali, depois de tudo.
estavam sérios, mas ao mesmo tempo tentavam manter uma postura de autoridade. Meu pai foi o primeiro a falar: escuta aqui, você não tem o direito de nos virar as costas. Você deve respeito à sua família. Sua irmã está sofrendo e a culpa é sua. Minha mãe, sempre cúmplice, completou: você sabe que ela é mais sensível, que sente demais. Você deveria entender isso e ceder. Naquele momento, algo em mim se iluminou. Por anos, eu havia aceitado esse discurso, acreditando que era meu dever ser a filha que carregava o peso da casa. Mas não mais. Respirei fundo e respondi, firme: a minha obrigação é com a minha família, com meu marido e meu filho. Vocês já deixaram claro de que lado estão. Não pensem que vão me manipular outra vez. Meu pai ficou vermelho de raiva, minha mãe fez cara de indignação, e os dois se viraram, deixando claro que aquilo não havia acabado. Nos dias seguintes, percebi que minha irmã não estava satisfeita apenas em me difamar. Ela queria atingir diretamente a vida do meu filho. Um dia, ao buscá-lo na escola, a diretora me chamou para conversar. Disse que uma mulher havia aparecido no portão, afirmando ser tia dele, e tentado convencê-lo a sair. Por sorte, a segurança da escola não permitiu. Mas quando ouvi aquilo, minhas pernas tremeram. Era minha irmã, eu não tinha dúvida. Voltei para casa em prantos, mas determinada. Meu marido me abraçou e disse: chegou a hora. Eles mexeram com a pessoa errada. Decidimos então acionar um advogado. Mostramos todas as mensagens, relatamos o episódio da piscina, as fofocas espalhadas, a tentativa de se aproximar do nosso filho na escola. O advogado foi categórico: aquilo já não era apenas inveja ou rivalidade, era perseguição e tentativa de colocar uma criança em risco. A partir dali, as coisas tomariam outro rumo. Já não estávamos apenas defendendo nossa dignidade, mas também garantindo a segurança do nosso filho. Sabíamos que a estrada seria longa, que eles tentariam negar tudo, mas pela primeira vez eu me sentia confiante. Minha irmã e meus pais sempre acreditaram que eu era fraca, a que aceitava tudo calada. Mal sabiam eles que estavam prestes a conhecer a força de quem não tem mais nada a perder, e tudo a proteger. O processo contra minha irmã e meus pais já estava em andamento. O advogado havia sido claro: tínhamos provas sólidas, registros que não poderiam ser negados e testemunhos que, se necessário, confirmariam cada detalhe. Ainda assim, eu sabia que aquilo não seria suficiente para abalar o castelo de arrogância que eles construíram ao longo dos anos. Minha família sempre se apoiou na imagem que sustentava diante dos outros: o bom pai trabalhador, a mãe dedicada e a filha sensível. Era uma farsa, mas uma farsa bem contada. Até agora. Meu marido, com toda a experiência que tinha no mundo corporativo, sabia exatamente onde essa imagem pesava mais: no trabalho do meu pai. Ele ocupava um cargo de confiança em uma empresa de médio porte, e desde sempre usava esse status para se gabar. Nas reuniões de família, não cansava de repetir que era um homem respeitado, que carregava o nome da família com honra. Era como se o emprego fosse o pedestal que o sustentava. Certa noite, enquanto revisávamos os documentos do processo, meu marido disse calmamente: ele sempre usou o trabalho para impor respeito e manter esse ar de autoridade. Mas se as pessoas souberem o que ele fez, vai ser impossível sustentar essa máscara. Olhei para ele, assustada com a firmeza de suas palavras. Você acha que devemos expor? Ele concordou. Não é apenas sobre expor. É sobre alertar. Uma empresa precisa saber quem é a pessoa que está em um cargo de confiança. Se escondermos, seremos cúmplices. Foi então que ele tomou uma decisão: reuniu todas as provas que tínhamos, prints das mensagens, relatos da escola, registros das ameaças e até a descrição detalhada do episódio da piscina. Montou um dossiê organizado, objetivo e impossível de ignorar. No dia seguinte, entrou em contato direto com a direção da empresa em que meu pai trabalhava. As horas que se seguiram foram de tensão. Eu não sabia como reagiriam, mas meu marido tinha convicção. Ele sabia que, em ambientes corporativos, o comportamento fora do escritório também pesa, principalmente quando coloca em risco a imagem da empresa. 2 dias depois, a notícia chegou: meu pai havia sido chamado para uma reunião de emergência.
E, diante das provas apresentadas, não conseguiu negar. A demissão foi imediata, e ainda mais grave, por justa causa. Aquilo, para ele, foi como um soco no estômago. Anos de trabalho e a falsa aura de respeito se desmoronaram em questão de horas. Quando soube, não senti pena. Durante toda a minha vida, meu pai nunca pensou duas vezes antes de me humilhar ou me colocar abaixo da minha irmã. Agora, pela primeira vez, ele provava do próprio veneno. Mas a queda não parou aí. A demissão logo se espalhou entre conhecidos. Aquele homem que antes se orgulhava de ostentar títulos e de exibir a filha princesa como prova de sucesso, agora era visto como alguém indigno até mesmo de confiança profissional. O status que eles tanto alimentaram, baseado em aparências e dinheiro, começava a ruir. Foi nesse momento que as notificações do processo chegaram oficialmente. Quando receberam os papéis, meus pais ficaram irados. Minha mãe ligou dezenas de vezes, deixando mensagens cheias de ódio. Dizia que eu estava destruindo a própria família, que era ingrata, que estava matando o pai com aquela humilhação. Mas não havia mais volta. Minha irmã, por sua vez, surtou. Mandava mensagens histéricas, dizendo que eu estava acabando com a vida dela, que se eu tivesse cedido desde o início nada daquilo estaria acontecendo. Chegou ao ponto de gritar em áudios que meu marido deveria ter sido dela, que meu filho não merecia viver sob meu cuidado. Cada palavra era mais doentia que a anterior, e ao mesmo tempo servia como prova de que estávamos no caminho certo. Eu sabia que eles tentariam de tudo para inverter os papéis. Mas, pela primeira vez, eles não tinham o controle. O processo corria, as provas eram irrefutáveis, e meu pai já havia perdido o maior símbolo de poder que possuía. Naquele fim de semana, sentei-me na varanda de casa ao lado do meu marido. Ele me olhou nos olhos e disse: eles estão apenas começando a sentir o que causaram. Mas ainda vai piorar. O mais importante é que você não se abale. A justiça tem seu tempo, mas ela chega. Concordei, sentindo um alívio silencioso. Durante tantos anos, eu temi enfrentar minha família. Mas agora, a cada passo, percebia que eles não eram gigantes. Eram frágeis, sustentados apenas pela máscara que exibiam para o mundo. E essa máscara estava se despedaçando, um pedaço de cada vez. O que eu ainda não sabia era que minha irmã não aceitaria a derrota de forma silenciosa. Ela estava disposta a ir além, mesmo que isso significasse ultrapassar todos os limites possíveis. E, quando menos esperávamos, ela tentaria um último e desesperado golpe para me atingir. O processo contra meus pais e minha irmã avançava em silêncio, mas cada nova audiência e cada despacho do advogado nos dava a sensação de que a justiça estava finalmente sendo feita. Ainda assim, eu sabia que minha irmã não aceitaria a derrota de forma pacífica. Havia algo no olhar dela, naquela obsessão doentia, que me dizia que ela não mediria esforços para tentar se vingar. E não demorou muito para que suas intenções ficassem claras. Certa tarde, quando fui buscar meu filho na escola, a coordenadora me chamou para conversar em particular. Com expressão preocupada, ela contou que havia recebido uma ligação anônima denunciando que eu e meu marido maltratávamos nosso filho em casa. A denúncia não tinha qualquer fundamento, mas, por lei, a escola tinha a obrigação de comunicar ao conselho tutelar. Senti minhas pernas falharem. Eu sabia de onde vinha aquilo. Era a forma mais baixa e covarde que minha irmã havia encontrado para tentar nos destruir, usar meu próprio filho como arma. A visita dos conselheiros ocorreu dias depois. Eles foram cordiais, observaram a casa, conversaram com meu filho, que, inocente, contou com alegria sobre seus dias, seus brinquedos e o carinho que recebia dos pais. Ao final, os profissionais pediram desculpas pelo incômodo e disseram que estava claro que a denúncia era infundada. Ainda assim, só de imaginar que alguém poderia acreditar naquela mentira, meu coração ardia de indignação. Quando mostrei ao advogado, ele apenas confirmou o que já suspeitávamos: isso é mais uma prova da perseguição dela. Usem a seu favor. Meu marido, que até então mantinha calma, começou a mostrar sinais de impaciência. Já chega. Eles querem guerra, e agora vão tê-la. Enquanto isso, meus pais, envergonhados com a demissão do meu pai e com a notificação do processo, começaram a se isolar.
Os vizinhos já cochichavam sobre a queda brusca do homem respeitado que, de repente, estava em casa o tempo todo, sem rumo. Minha mãe, acostumada a se exibir com roupas caras e eventos sociais, passou a evitar encontros. A máscara de prestígio que sustentaram por tanto tempo já estava em pedaços. Mas minha irmã parecia incapaz de aceitar a realidade. Ela começou a rondar nossa casa. Vizinhos haviam parado no carro, observando a entrada como se estivesse esperando uma oportunidade. Houve dias em que encontrei flores murchas na calçada, acompanhadas de bilhetes com insultos e ameaças. Tudo era registrado, guardado como prova, mas cada gesto dela aumentava meu medo. Certo dia, voltando do mercado, encontrei a cena que mais me abalou. Minha irmã estava na esquina da rua, e quando me viu, abriu os braços e gritou: "Ele deveria ser meu. Você roubou tudo de mim." Os vizinhos presenciaram, e aquilo, embora humilhante, serviu para expor ainda mais a insanidade dela. Meu marido, ao saber, não perdeu tempo. Contatou novamente nosso advogado e pediu que solicitasse uma medida protetiva imediata. O juiz, ao analisar todo o histórico de ameaças, concedeu a ordem. Minha irmã estava proibida de se aproximar de mim, do meu marido e, principalmente, do nosso filho. Foi um alívio momentâneo, mas também um sinal claro de que a situação havia chegado ao limite. Os dias seguintes foram de uma calma estranha, como se estivéssemos respirando antes da tempestade final. Meus pais, desesperados com a nova realidade, tentaram entrar em contato diversas vezes, ora implorando, ora ameaçando. Diziam que eu estava destruindo a família, que o nome deles estava manchado, que nada seria como antes. Mas já não havia volta. Enquanto isso, o processo avançava. Cada audiência deixava meus pais e minha irmã mais acuados, e a cada nova prova apresentada, a verdade ficava impossível de ser escondida. Eles se revoltavam, gritavam nos corredores do fórum, mas nada podiam fazer diante dos fatos. E então veio a notícia que mudou tudo: a sentença estava próxima. Nosso advogado nos avisou que, em pouco tempo, o juiz daria o veredito final. Eu deveria me preparar, porque o resultado, embora justo, seria devastador para eles. Naquela noite, ao colocar meu filho para dormir, fiquei pensando em tudo o que havia acontecido. Lembrei da menina que eu fui, sempre rejeitada, sempre deixada de lado, lutando para provar que tinha valor. Lembrei de cada lágrima escondida, de cada humilhação que engoli calada. E agora, finalmente, estava prestes a ver a balança se equilibrar. Meu marido, sentado ao meu lado, disse baixinho: "Você não tem ideia da força que tem. Eles tentaram destruir você de todas as formas, mas foi justamente isso que a fez tão forte." Sorri, com lágrimas nos olhos, e respondi: "Talvez seja verdade. Mas amanhã, quando a sentença for dada, quem vai descobrir a verdade serão eles." O que eu não imaginava era que, antes do juiz bater o martelo, minha irmã ainda tentaria um último ato desesperado, uma cartada final que mostraria até onde sua inveja e obsessão podiam levá-la. Na manhã da audiência final, acordei com o coração disparado. Eu sabia que aquele seria o dia em que a justiça daria sua palavra sobre tudo o que minha irmã e meus pais haviam feito. O processo já havia revelado cada detalhe: as mensagens de ódio, as ameaças, a tentativa covarde contra meu filho, as difamações espalhadas pela cidade, além da denúncia infundada que quase nos colocou em apuros com o conselho tutelar. Ainda assim, algo dentro de mim me dizia que minha irmã não aceitaria a derrota em silêncio. E eu não estava enganada. Poucas horas antes da audiência, quando estávamos saindo de casa, notei um carro estacionado do outro lado da rua. No volante, minha irmã me encarava com um olhar que misturava ódio e desespero. Antes que eu pudesse reagir, ela acelerou em nossa direção, como se estivesse disposta a nos atropelar. Meu marido foi rápido, me puxou e agarrou nosso filho, tirando-nos do caminho no último segundo. O carro passou raspando e só parou porque bateu contra um poste adiante. Corremos, assustados, e os vizinhos que viram a cena chamaram a polícia imediatamente. Minha irmã foi retirada do carro em estado de fúria, gritando que a vida dela havia acabado por nossa culpa, que eu tinha roubado tudo dela. Não havia mais dúvidas, sua obsessão havia ultrapassado qualquer limite da sanidade. A tentativa de atropelamento foi registrada em flagrante,
e ela foi levada algemada. Aquilo se tornaria mais uma prova no processo, e dessa vez não havia como meus pais fingirem que era coisa de família. O desespero tomou conta deles. No tribunal, chegaram pálidos, abatidos, como se a queda do pedestal fosse mais dolorosa do que a própria justiça. Durante a audiência, nosso advogado apresentou todo o conjunto de provas. As mensagens, os relatos da escola, a tentativa de sequestro do meu filho, o episódio da piscina, a demissão do meu pai por justa causa e, agora, a tentativa criminosa de atropelamento. O juiz ouviu cada detalhe em silêncio, e quando finalmente falou, sua voz ecoou como um alívio. Diante de todas as provas apresentadas, fica evidente que houve perseguição, difamação e risco à integridade de uma criança. A ré, sua irmã, responderá criminalmente pelos atos cometidos. Quanto aos seus pais, fica determinada a indenização por danos morais e restrição de aproximação. Meus pais explodiram de raiva no tribunal. Meu pai se levantou, apontando o dedo para mim, gritando que eu era a vergonha da família, que tinha destruído a vida deles. Minha mãe chorava, mas não de arrependimento, chorava de raiva, de ódio por ter perdido a guerra que nunca deveria ter existido. A cena era lamentável. Enquanto isso, eu permanecia sentada, firme, segurando a mão do meu marido. Olhei para o juiz e agradeci em silêncio. Não porque queria vê-los humilhados, mas porque, finalmente, a verdade estava sendo reconhecida. Nos dias que se seguiram, a vida deles desmoronou de vez. Meu pai, sem emprego e manchado pela demissão por justa causa, passou a ser evitado por conhecidos. Minha mãe, sem os eventos sociais para ostentar, se fechou em casa. E minha irmã, agora respondendo criminalmente, viu sua liberdade se transformar em um privilégio limitado por medidas legais. O pedestal que sustentaram por tantos anos havia virado pó. E eu? Eu finalmente respirei em paz. Pela primeira vez, pude viver sem o peso das comparações, sem a sombra da inveja ou o medo das ameaças. Meu filho voltou a sorrir sem traumas, meu marido permaneceu ao meu lado como um guerreiro incansável, e juntos seguimos adiante, construindo uma vida longe do veneno da minha família. Numa tarde tranquila, sentei-me na varanda de casa, observando meu filho brincar. Meu marido se aproximou e disse, com aquele tom sereno que sempre me acalmava: eles riram de você a vida inteira, mas hoje quem ri somos nós, porque vencemos. Sorri, mas não com arrogância. Sorri com alívio, com gratidão. Não é sobre rir por último, respondi. É sobre aprender que o mal nunca vence, por mais que pareça forte. E naquele instante percebi que, apesar de toda a dor, eu havia vencido não apenas na justiça dos homens, mas na justiça da vida. Porque cada lágrima que derramei me tornou mais forte, e cada ferida que eles me causaram me ensinou a lutar. Minha irmã sempre acreditou que precisava me destruir para ser feliz. Meus pais sempre acreditaram que a protegendo, estariam acima de tudo. No fim, só restaram ruínas para eles. E para mim, a certeza de que, mesmo rejeitada, humilhada e desprezada, eu nunca deixei de vencer. A justiça, enfim, havia sido feita. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Também aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que vamos trazer para você. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria a mesma coragem que a filha teve diante de tantas humilhações e injustiças? Se estivesse no lugar dela, teria tomado as mesmas decisões? Escreve aqui nos comentários, eu vou adorar saber a sua resposta. E mais, me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu quero passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Ah, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe essa história não inspira alguém que esteja passando por uma situação parecida a encontrar forças para se levantar e mudar a própria vida? Muito obrigado por acompanhar até aqui. A sua participação é essencial para continuarmos crescendo juntos.